Arquitetura greco-romana. Arquitetura clássica com raízes na antiguidade, no universo da Grécia e de Roma, na construção de templos gregos e religiosos, militar e civil do romano. Uma harmonia que se torna inteligível, que seria representada através da construção de partes proporcionais entre si, ou seja, que as proporções dessas partes do edifício sejam funções aritméticas. Classicismo na Grécia. O templo era o gênero de construção mais importante, além dos teatros onde também se celebravam as cerimônias. Os gregos também consideravam o templo como sendo a morada dos deuses. Desta forma, instalavam a estátua de um deles em seu interior, sendo o acesso permitido apenas aos sacerdotes. Polis, cidade-estado na Grécia. Ínsula, habitação de classe trabalhadora. Domos, residência urbana. Ágora, espaço público no mundo grego. Colunas clássicas da Grécia. As colunas ditas clássicas são divididas em base, fuste e capitel. Dórico, coluna de madeira sendo depois substituído por pedras. O capitel da coluna dórica foi inspirado nas representações do relevo dos leões do Palácio de Micenas. A ordem era baseada no diâmetro de uma coluna, com outros elementos derivando dessa medida. Estilo com poucos detalhes, transmitindo uma sensação de firmeza. Jônico. Sua marca é a voluta em um capitel jônico, que lembra as pontas enroladas de um pergaminho. O fuste de cada coluna é 8 a 9 vezes maior que seu diâmetro, com 24 estrias. Os templos jônicos parecem geralmente mais delicados do que os robustos templos dóricos. Esse estilo transmitia leveza, em função dos desenhos apresentados, principalmente nas colunas das construções. Outra característica desse estilo era o uso de base circular. Coríntio. A marca desse estilo é o capitel característico moldado como um sino invertido cercado por folhas de acanto. De acordo com Vitrúvio, concebeu a forma ao avistar um cálice cercado de folhas. Sua coluna de 24 estrias é a mais alta das ordens. Na Grécia clássica, as colunas coríntias eram raras e usadas exclusivamente para interiores. Roma. Dentre as novas tecnologias, temos que citar a pozzolana, cimento natural de lavas vulcânicas com que os romanos faziam o seu concreto. Os anfiteatros e templos, a arquitetura monumental romana, eram edificados com uma técnica mista, na qual conviviam a cerâmica, o concreto de pozzolana e a pedra. Para a construção dos arcos, utilizavam-se estruturas provisórias de madeira que se retiravam uma vez colocadas as aduelas, em forma de cunhas que os formavam. Já os elementos da arquitetura grega decaíram definitivamente para uma posição de simples decoração. No que se refere a conceito de arquitetura, os princípios de utilidade, racionalidade e ordem presidem todas as construções romanas. Ordem compósita. Associa as ordens jônica e coríntia. Ordem toscana. Simplifica as proporções do dórico. A coluna apresenta a base circular, o fuste é liso, sem caneluras. Hoje em dia, ainda existem edifícios estilo classicismo, como Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, Museu do Ipiranga, em São Paulo, Igreja Católica, em Serra Negra, Casa Branca, Washington, nos Estados Unidos.